Que a luz do Cristo envolva agora o seu coração, a sua casa e toda a sua família. Que, enquanto você escuta esta mensagem, uma presença suave de paz chegue até você. Seja muito bem-vindo ao canal Segredos de Vidas Passadas, um espaço onde a espiritualidade não é só teoria, mas caminho de cura, lembrança e despertar. Se você está aqui, não é acaso. Em algum nível da alma, você pediu respostas mais profundas sobre Jesus, sobre o Cristo e sobre o verdadeiro sentido da sua existência. E hoje, com a licença amorosa do Alto, vamos conversar exatamente sobre isso. A informação mais importante que você precisa guardar desde o início é esta. Para os espíritos superiores que conversaram com Chico Xavier, Jesus não é apenas um personagem histórico ou fundador de uma religião. Ele é o guia espiritual da Terra, uma consciência crística que existe muito antes do planeta que conhecemos e que continua atuando até hoje no íntimo de cada coração que escolhe o amor. O Cristo não é só um nome, é um estado de consciência. Jesus encarnou esse estado perfeitamente para nos mostrar o que nós também podemos nos tornar um dia. Muita gente conhece a história de Jesus, mas ainda não encontrou o Cristo dentro de si. Repete versículos, participa de rituais, celebra datas, mas no fundo sente que falta algo, como se houvesse um segredo por trás das palavras. Chico Xavier, com aquela humildade firme que tocava os corações, explicava que conhecer sobre Jesus não é o mesmo que se aproximar do Cristo. Jesus foi o homem, o irmão mais velho que andou descalço pela Galileia, que abraçou doentes, que chorou com os que sofriam. O Cristo é a luz divina que habitava aquele corpo, a consciência que coordena mundos, a expressão mais alta do amor de Deus que nossos olhos conseguiram ver. Quando Jesus dizia amai-vos uns aos outros, ele não estava apenas sendo bondoso. Chico dizia que ali havia uma chave cósmica. O amor é a lei que organiza galáxias, sustenta sistemas solares, mantém a alma ligada a Deus. É como se Jesus tivesse nos entregado o código-fonte do universo. Quem ama, vibra na mesma frequência do Criador. Quem endurece o coração, se afasta dessa sintonia e sofre, não por castigo, mas por consequência. A física espiritual que Chico descrevia é simples e profunda. Tudo o que pensamos, sentimos e fazemos volta para nós em forma de experiências, até que aprendamos a amar. Por isso, os espíritos mostravam a Chico que Jesus não veio criar uma religião que divide, mas revelar uma lei que inclui todos, independente de rótulos. Ele não falava apenas aos judeus do seu tempo, mas à humanidade de todas as épocas. Cada frase que ele pronunciou foi uma semente de luz lançada na consciência coletiva da Terra. É por isso que, mesmo depois de 2000 anos, você ainda sente algo diferente quando ouve o Sermão da Montanha ou uma parábola simples como a do filho pródigo. A alma reconhece uma verdade que a mente talvez ainda não compreenda. E tem algo ainda mais libertador. Segundo as revelações que Chico recebia, Jesus sabia que nós somos espíritos eternos em jornada, vivendo muitas existências para aprender, corrigir e crescer. Ele nos olhava não como corpos passageiros, mas como almas em processo. Quando falava de perdão, de misericórdia, de novas oportunidades, ele refletia a realidade das vidas sucessivas, da reencarnação como prova de que Deus não condena ninguém para sempre. Cada vida é uma página, cada corpo é uma roupa, cada experiência é uma aula. E o Cristo, como mestre maior, acompanha essas páginas vida após vida. Se você já sentiu que não basta decorar doutrinas, que precisa sentir Deus, talvez seja porque o Cristo em você está despertando. Chico dizia que Jesus não quer ser apenas adorado de longe, mas seguido de perto, como um irmão mais velho que já atravessou todas as tempestades que nós estamos começando a enfrentar. Ele não veio apenas para mostrar que é grande, veio para nos lembrar que nós não somos pequenos. Somos sementes da mesma luz, em estágios diferentes de florescimento. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com o coração apertado, pensando nas dores que já viveu, nas culpas que carrega, nos erros que não sabe como reparar. E é aqui que as revelações espirituais trazem consolo. Não existe erro sem possibilidade de recomeço. Não existe queda sem a mão de Jesus estendida para ajudar a levantar. A lei do amor não é um livro de ameaças, é um roteiro de cura. Quanto mais vamos entendendo quem é o Cristo, mais compreendemos quem somos nós também, espíritos em evolução, filhos de um mesmo Pai, aprendendo lentamente a amar como Jesus amou. Se essas palavras estão acendendo algo aí dentro, acolha essa sensação. É a sua própria alma dizendo, eu lembrava disso, só tinha esquecido por um tempo. E para fortalecer esse movimento interno, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples. Quando terminar essa primeira parte, escreve nos comentários eu quero compreender o Cristo em mim ou com as suas próprias palavras, do seu jeito. Além de deixar o seu coração registrado, você ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque a plataforma entende que esse conteúdo importa. E se ainda não fez isso, aproveita para curtir o vídeo agora mesmo.
Esse pequeno gesto mostra para o universo e para o canal Segredos de Vidas Passadas que você deseja continuar recebendo conteúdos espirituais que alimentam a alma. E agora, seguimos adentrando esse campo sagrado onde a razão se curva diante da sabedoria do Espírito. Depois de compreender que Jesus não era apenas o homem, mas a consciência crística em ação, precisamos aprofundar outra revelação impressionante que Chico Xavier recebia de seus mentores. Jesus iluminava porque lembrava. E nós sofremos porque esquecemos. Esquecemos de onde viemos, esquecemos quem somos, esquecemos para onde vamos. E esse esquecimento temporário é parte da pedagogia divina. Mas, curiosamente, mesmo esquecidos, carregamos dentro de nós sinais silenciosos da verdade eterna. Você já sentiu, sem motivo racional, que sua vida tinha um propósito maior? Já teve intuições que pareciam vir de outro lugar? Já sentiu o coração acelerar lendo uma passagem do Evangelho, como se reconhecesse aquilo? Isso não é imaginação. É memória da alma. É o eco de vidas passadas ressoando dentro de você. Chico dizia que Jesus não veio nos dar uma fé cega, mas nos lembrar daquilo que já sabíamos antes de reencarnar. Porque a alma, antes de nascer, contempla o plano espiritual e aceita a missão que viverá na Terra. Mas ao entrar no corpo denso, essa lembrança se apaga, como alguém que desperta de um sonho que não consegue lembrar, mas que ainda sente no peito. É por isso que seguir Jesus não é decorar versículos, mas recordar internamente. Recordar de onde viemos, da luz. Recordar quem somos, espíritos eternos. Recordar para onde voltaremos, ao Cristo vivo que pulsa em tudo. E aqui Chico Xavier explicava uma revelação grandiosa. Jesus não apenas lembrava de suas vidas espirituais anteriores, ele lembrava de nós. Era capaz de olhar um estranho nos olhos e enxergar toda a linha de suas existências, suas dores, suas quedas, suas vitórias, seus compromissos espirituais ainda por cumprir. E ainda assim, amava. Não por ignorância dos nossos defeitos, mas por compreensão profunda de nossa origem divina. Jesus não via pecadores, via espíritos em evolução. Não via culpa, via oportunidade. Não via queda, via degrau. Quando você entende isso, o Evangelho deixa de ser um livro distante e se torna um espelho. Porque Jesus veio revelar o que podemos ser, não o que ele foi exclusivamente. Ele não era exceção, ele era demonstração. Ele era o futuro da humanidade manifestado no presente. Era a antecipação do que todos seremos quando a evolução completar seu curso. Ele não dizia eu sou perfeito, ele dizia sede perfeitos. Não por arrogância, mas por lembrança. Ele sabia que a perfeição não é um prêmio concedido, é um estado natural de quem finalmente dissolve o ego e se une ao Pai. E aqui entramos em uma das revelações mais belas recebidas por Chico. Jesus já caminhava espiritualmente muito antes da Terra existir. Ele participou da formação do próprio planeta, orientando falanges de espíritos construtores, ajudando a organizar a matéria primitiva até que a vida pudesse florescer. Imagine por um instante. O mesmo espírito que moldou oceanos e montanhas caminhou humildemente pelas ruas empoeiradas da Palestina, lavou pés, comeu pão simples, dormiu sobre pedras. A grandeza abraçou a simplicidade. A luz infinita vestiu carne frágil para nos alcançar. Isso revela algo sobre você também. Se um espírito tão elevado escolheu descer, isso significa que a ascensão é caminho coletivo. Que o topo não é para poucos. Que todos somos destinados à grandeza espiritual, mesmo que hoje ainda tropeçamos em sombras antigas. Observe dentro de si agora mesmo. Não sente uma chama? Um reconhecimento silencioso? É sua alma lembrando da rota. E já que estamos despertando juntos essa compreensão, comente aqui abaixo onde essa mensagem te encontrou. O lugar físico onde você está agora se torna um ponto de luz no mapa espiritual da nossa comunidade, e sua presença pode inspirar alguém que precisa sentir que não está sozinho neste despertar. Agora que já abrimos as portas para compreender a antiguidade divina do Espírito de Jesus e sua missão muito anterior à própria formação da Terra, precisamos caminhar ainda mais fundo em uma revelação que Chico Xavier compartilhava com extremo cuidado. Os milagres não eram demonstrações de poder, mas demonstrações de lei. Uma lei que ainda não compreendemos totalmente, mas que Jesus dominava com naturalidade, porque vivia alinhado à vibração do amor absoluto. Quando ele tocava um cego e a visão voltava, não era violação da natureza, mas restauração do equilíbrio original. Quando acalmava tempestades, não era para impressionar, mas porque a matéria obedece à consciência pura. Nós, com nossas dores, medos e pensamentos densos, ainda não alcançamos essa harmonia interna. Mas Jesus vivia esse estado constantemente. Ele não precisava lutar pela luz, ele era a luz. E Chico Xavier dizia algo ainda mais profundo:
Antes de curar o corpo, Jesus curava a alma. Porque nenhuma cura verdadeira começa na carne, começa no espírito. Doenças emocionais, ressentimentos antigos, mágoas acumuladas, culpas que carregamos sem perceber, tudo isso se transforma em peso energético, e o corpo apenas manifesta o que a alma ainda não liberou. É por isso que muitas vezes Jesus dizia: tua fé te salvou. Ele não dizia: eu te curei. Porque a cura verdadeira não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jesus apenas despertava a centelha divina latente, e a alma, ao lembrar de sua origem, reorganizava o corpo. E aqui está algo que Chico explicava com luminosidade: Jesus respeitava o livre-arbítrio. Ele não curava quem não queria ser curado. Porque a cura, quando profunda, exige mudança de consciência, exige transformar hábitos, emoções, pensamentos. E nem todos estão preparados para abandonar suas sombras. Muitos ainda se apegam à dor como identidade. Por isso Jesus perguntava: queres ficar curado? Ele reconhecia que a libertação interior precisa ser escolha, não imposição. Essa compreensão muda tudo, inclusive a forma como entendemos a própria vida. Aquilo que você vive hoje, suas dores, desafios, medos, não é castigo. É convite. Cada dificuldade é uma oportunidade de cura espiritual. Nada é aleatório. Nada é sem propósito. E quando você começa a enxergar a vida sob esse prisma, algo dentro de você muda. O sofrimento deixa de ser prisão e se torna ferramenta. A dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Chico dizia algo emocionante: o Cristo trabalha em silêncio dentro de cada dor. Quando você pensa que está sozinho, que ninguém entende sua luta, é justamente o momento em que Jesus permanece mais próximo. Não para retirar a experiência, mas para garantir que você tenha força para atravessá-la, porque do outro lado da dor sempre existe transformação. E é impossível falar de transformação sem falarmos de Maria. Chico vibrava quando recebia informações espirituais sobre ela. Ele dizia que o amor de Maria pela humanidade é tão vasto que nenhuma palavra humana consegue descrevê-lo. Ela foi escolhida não por sorte, mas por conquista. Séculos de preparação espiritual, inúmeras vidas dedicadas à pureza e ao serviço. Maria não foi apenas mãe de Jesus na Terra, foi sua colaboradora espiritual em planos elevados muito antes da encarnação. Ela aceitou a missão antes de compreender sua dimensão. E quando colocou o Cristo nos braços, sabia que não estava segurando apenas um filho, mas a esperança da humanidade. Sua força não estava na ausência de dor, mas na fidelidade ao amor, mesmo diante do maior sofrimento que uma mãe pode testemunhar. Maria é o lembrete vivo de que o amor transforma qualquer tragédia em ato divino. E se você está aqui agora, lendo estas palavras, é porque o amor do Cristo e de Maria já te envolveu muitas vezes, mesmo quando você não percebeu. Quantas vezes você sentiu paz sem motivo? Quantas vezes sentiu uma intuição que te livrou de algo pior? Quantas vezes alguém apareceu no momento certo? Nada disso é acaso. São sinais de que você está sendo guiado. E falando em sinais, compartilhe aqui nos comentários qual foi o maior sinal espiritual que você já vivenciou. Sua experiência pode tocar alguém que hoje precisa desesperadamente sentir que há algo além da matéria. Quando você compartilha sua história, você se torna instrumento dessa luz. Ao chegarmos a este ponto da nossa caminhada, começamos a perceber que a grande missão de Jesus não foi apenas ensinar princípios éticos, mas revelar a verdadeira natureza da existência. Ele não falava para impressionar, falava para despertar. E Chico Xavier, com sua sensibilidade inerente, sempre dizia que o Evangelho é um mapa para o espírito que deseja evoluir, não um conjunto de regras rígidas para aprisionar consciências. Por isso, entender o Cristo é libertar-se de visões estreitas e abraçar a vastidão da vida espiritual. Quando Jesus afirmava: o reino de Deus está dentro de vós, ele estava entregando talvez o ensinamento mais profundo de toda a sua missão. Quase ninguém compreendeu naquela época, e muitos ainda não compreendem. O reino não é lugar físico, não é céu após a morte, não é promessa futura. É estado de consciência. É quando o amor governa a mente e o coração, quando a alma abandona o medo e adere à confiança plena no Pai. É quando o espírito entende que tudo que vive faz parte de sua própria construção evolutiva. Esse reino começa pequeno, como uma semente, e vai crescendo à medida que cultivamos serenidade, lucidez e amor. Por isso Chico dizia que Jesus não veio fundar templos, mas despertar consciências. O verdadeiro templo é interior. E quando falamos de despertar, é impossível não mencionar a oração, esse elo invisível que liga o espírito a Deus. Mas Jesus não orava como muitos oram hoje, repetindo palavras sem alma. Ele se conectava de forma viva,
sentindo a presença divina como parte de si mesmo. Chico explicava que Jesus não pedia bênçãos, ele irradiava bênçãos. Não buscava sinais, ele era o próprio sinal. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele nos entregou uma tecnologia espiritual, um mecanismo capaz de elevar a vibração humana instantaneamente. Cada frase é uma chave de acesso à frequência divina. Mas só funciona quando vem do coração, não dos lábios. E falando em coração, há algo que muitos ignoram: o Cristo não é exclusividade de Jesus. O Cristo é um estado de consciência universal, a expressão máxima do amor puro. Jesus foi o primeiro entre nós a alcançar esse estado na Terra. Mas não o último. Ele disse: vós sois deuses. E Chico reforçava: isso não é metáfora, é realidade espiritual. Cada alma está destinada à perfeição relativa. Cada um de nós está caminhando, vida após vida, em direção à mesma luz que Jesus já alcançou. Quando alguém pratica a compaixão espontânea, quando perdoa sinceramente, quando escolhe o amor mesmo diante da dor, está dando pequenos passos rumo ao Cristo interno. E aqui chegamos ao ponto em que os ensinamentos espirituais ganham dimensão profética. A nova era do despertar. Chico Xavier recebia visões sobre esse tempo, e dizia que o planeta está mudando de frequência. Milhões de almas estão despertando simultaneamente, percebendo que não são apenas corpos, empregos, nomes ou histórias pessoais. Estamos compreendendo que somos consciências eternas, parte de algo infinitamente maior. A Terra, segundo Chico, está deixando lentamente a fase de provas e expiações e entrando na fase de regeneração. Isso não significa ausência de dor, mas presença cada vez maior de compreensão. Significa que as almas que vibram amor irão se reconhecer como família universal. E o mais belo dessa transição é que ela não virá acompanhada de milagres cinematográficos, e sim de pequenas transformações internas. Quando uma pessoa decide não revidar violência com violência, o planeta muda sutilmente. Quando alguém decide perdoar o que parecia imperdoável, o campo vibracional da humanidade se eleva. Quando alguém desperta para a verdade espiritual, milhares são tocados pela mesma luz. É assim que a nova era chega, de dentro para fora, do invisível para o visível. E não há como compreender essa transição sem entender o papel da morte na jornada da alma. Chico Xavier dizia que a morte é o processo natural mais mal interpretado da humanidade. Jesus sabia disso profundamente. Por isso enfrentou a crucificação com serenidade. Ele não temia a morte, porque sabia que ela não existe. O que existe é continuidade. O espírito abandona o corpo como quem troca uma veste antiga. E a ressurreição foi a demonstração suprema para que nós entendêssemos que nada termina. Que ninguém perde ninguém, apenas mudamos de plano. Chico costumava repetir: morrer é voltar para casa. E se você perdeu alguém que amava, saiba que essa alma não está distante. Apenas mudou de estado vibratório. Continua te amando, continua te acompanhando, continua torcendo por você. Jesus sabia disso quando apareceu aos discípulos após o túmulo vazio. Ele não voltou por teatralidade, voltou para nos tranquilizar: a vida continua. Não temam. E se você sentiu um arrepio ao ler isso, talvez seja alguém do plano espiritual confirmando essa verdade para você. E agora chegamos ao ponto final, mas que também é início. A presença permanente do Cristo na humanidade. Jesus não se afastou. Ele não retornará porque jamais se foi. Ele atua silenciosamente no coração de cada pessoa que tenta praticar o amor verdadeiro. Ele inspira, guia, acalenta. E quando você estende a mão a alguém, quando ouve com paciência, quando abraça com sinceridade, quando ora de verdade, é o Cristo se manifestando através de você. É Jesus vivendo novamente na Terra, não em um único corpo, mas em milhões. Por isso, antes de encerrarmos, escreva aqui nos comentários: eu escolho o Cristo em mim. Esse simples gesto declara ao universo que você deseja ser instrumento de luz. E isso pode inspirar alguém que hoje está precisando lembrar que ainda existe esperança neste mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Às vezes uma palavra sim é tudo que uma alma precisa para continuar firme na sua jornada. Paz e luz sempre. Que a paz do Cristo envolva agora teu espírito como um manto de luz. Que cada pensamento inquieto se transforme em serenidade. Que cada angústia se dissolva na esperança. Que cada ferida encontre bálsamo no amor do Pai. Senhor Jesus, Mestre da bondade infinita, nosso irmão maior que guia silencioso cada passo que damos, ensina-nos hoje a amar sem condições, a compreender sem exigir, a servir sem esperar retorno. Que possamos olhar a vida com os olhos da fé,
aceitando as provas que chegam como lições benditas, e abraçando cada novo amanhecer como oportunidade divina, de recomeçar, aprender e evoluir. Que Maria, tua Mãe Santíssima, nos cubra com seu véu de ternura, acalme nossas dores mais secretas, e leve ao teu coração todas as preces que não sabemos formular. Pai Celestial, fortalece-nos para que sejamos instrumentos de paz, que nossas palavras curem, nossos gestos confortem, e nossa presença leve luz onde houver escuridão. Que os bons espíritos, enviados por ti em amor incondicional, nos acompanhem na caminhada, inspirando nossos pensamentos, protegendo nossos passos, e ajudando-nos a escutar a tua voz, no silêncio de cada dia. Que possamos, Mestre amado, ser dignos da luz que recebemos, da fé que nos sustenta, do amor que nos cria e recria sem cessar, e que, ao final desta jornada, quando voltarmos para o lar espiritual, possamos ser recebidos não pelo que acumulamos na terra, mas pelo que amamos, pelo que perdoamos, pelo bem que semeamos nas almas que cruzaram o nosso caminho. Assim seja, hoje e sempre. Paz e luz.